Todo mundo já se pegou refletindo, você também com certeza, pensando na vida, pensando por que as coisas acontecem e tudo mais. Com a bagagem de conhecimento que o professor Edivan Cardoso tem, ele fez a sua reflexão também sobre a arte de viver. Gente, é um assunto interessantíssimo para a gente refletir e mudar sempre com uma nova consciência. Tá? O programa Viva Bem está no ar. Por mais estranho e perigoso que o mundo possa parecer, a consciência humana jamais esteve tão à beira de uma transformação capaz de indicar ao homem o seu verdadeiro lugar sobre a face da Terra. Esse livro é, por assim dizer, o prelúdio dessa nova melodia. É com essa frase, com esse trecho, que é a sinopse do livro, Prelúdio, de Edivan Cardoso, que a gente começa o nosso programa com Edivan, o próprio autor do livro, aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua visita, viu, Edivan? Prazer em estar aqui, bater um papo, vamos conversar sobre a arte de viver. A arte de viver, é isso mesmo. Olha, como eu comecei o programa dizendo, muitas vezes a gente para, reflete, a gente tem nossos momentos que a gente possa chamar até de meditação, né? Seja numa caminhada, seja lá em casa, enfim. Cada um tem um momento que a gente escapa e reflete sobre a vida. E ele fez isso também. Conta um pouquinho como você escreveu esse livro, Prelúdio, e por quê, Edivan? Então, eu escrevi muitos textos para o Jornal Liberal e as pessoas me encontravam na rua e falavam assim, olha, mas o texto, muito legal aquilo que você escreveu, mas quando começou a ficar assim, que eu queria mais. Eu falei, bom, eu tenho um limite para escrever ali. Aí eu pensei bem, voltei para o computador e abri mais os textos, trabalhei melhor os textos, ampliei os textos, reuni todos e deu aí esse livro de 104 páginas, né, que é um livro de reflexão. Reflexão que cada texto foi assim, um insight, um momento que eu estava vivendo, que eu me inspirei para escrever. Juntando tudo ficou bom, a leitura é gostosa, as pessoas que leem o livro voltam, dão retorno, falam que é muito gostoso de ler, é um livro que... E a gente começa falando sobre relacionamento, ele fala aqui já no primeiro capítulo, ele fala sobre relacionamento. A gente somos seres sociais, né? Sim. Então nós estamos o tempo inteiro nos relacionando. Então, qual que é a importância de um relacionamento certo, não um relacionamento equivocado? O que a gente tem que fazer na nossa vida? O que você pensa sobre isso? Então, relacionamento é uma maneira de viver. Não tem vida sem relacionamento. Você se relaciona o tempo todo com a flor, com a pessoa que está ao seu lado. Bem ou mal, você está se relacionando. Entendeu? E com relação ao teu semelhante, você precisa olhar mais para dentro de você do que para ele mesmo. Porque num relacionamento a dois, por exemplo, né, o que você vê por aí é uma pessoa culpando a outra. Você é culpado pela minha infelicidade, mas na verdade o que está acontecendo? Ninguém pode ser culpado pela tua infelicidade. Ninguém. Você é o único responsável pela sua infelicidade. Isso é uma verdade que está posta, não tem como discutir isso aí. Você é o principal responsável pela sua felicidade ou infelicidade. E é bom pensar nisso e parar de culpar as outras pessoas. Ninguém tem culpa. Então, o autoconhecimento, o que é se autoconhecer? Não é você acumular conhecimento sobre você. Eu sou professor de história, eu tenho muito conhecimento sobre fatos históricos na minha cabeça. Eu preciso deles para ensinar. Mas sobre a vida, sobre o autoconhecimento, não tem o que você acumular. Você não acumula nada. Você aprende sobre si mesmo no momento que você está vivendo, e o momento é agora. Não tem como eu aprender sobre um medo que eu senti a semana passada. Eu vou aprender sobre o medo quando eu estiver com medo. Eu vou aprender sobre o ciúme quando eu estiver sentindo ciúme. Né? Eu vou aprender sobre a solidão, com a própria solidão. Se eu fugir da solidão, aí é que eu não vou aprender nada sobre a solidão. Eu preciso de encontro à solidão, abraçar a solidão, convidar a solidão para entrar. Senta, fica perto da solidão para eu entender de onde vem aquilo, como nasce aquilo, como funciona aquilo. Aí você vai perceber que é a tua mente que está gerando aquilo. Quando a palavra compreender significa caber dentro de. Se você compreende algo, aquilo não te machuca mais. Aquilo não faz você sofrer, porque você compreendeu. Aquilo agora cabe dentro de você. Por exemplo, eu falo assim, eu dou a notícia que um ente querido seu faleceu. Você não vai ficar feliz com isso, você vai ficar pesarosa. Mas se você compreende a vida, aquilo cabe dentro de você. Então você não se desespera.
Essa compreensão que às vezes é difícil. Compreender, caber dentro de. A gente não se cabe dentro de nada, né? A gente compreende. joga tudo para todo mundo. E você diz não aos fatos. Você não pode dizer não aos fatos, porque um fato é um fato, não volta atrás. A gente volta a conversar com a professora Edivan daqui a pouquinho, a gente vai para o rápido intervalo, vem com as dicas e voltamos com a professora Edivan. Daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos com o professor Edivan Cardoso, a gente está falando sobre o livro Prelúdio, sobre reflexões da vida, sobre a arte de viver. Falamos sobre relacionamentos. Agora, Edivan, posso chamar de Edivan, né? Pode, claro. Edivan, por favor, como que a gente chega na felicidade, então? Se o segredo é a gente não pode ficar culpando os outros, a gente tem que se conhecer, né? Mas e como que a gente chega na felicidade? Existe essa felicidade? Existe. Primeiro, não colocando ela no futuro, não a colocando no futuro. Serei feliz. Se você não está feliz agora, alguma coisa está errada. Então acorde. Essa coisa de que eu serei feliz quando eu conseguir isso ou quando eu conseguir aquilo, isso é falso, é ilusório. Você vai conseguir e vai dizer assim, olha, mas eu não devia estar feliz? Aí você cria um outro ideal, um outro objetivo, fala, é porque está faltando isso. Aí você chega lá, aí você começa a ficar preocupado. E aí, a gente cai num pensamento do filósofo Schopenhauer, que diz assim, o homem nunca é feliz, passa a vida toda procurando ser feliz e não consegue. Quando consegue, ele fica desapontado, pois ele é um náufrago, que chega ao porto do destino sem mastros nem cordames. Já não importa mais se ele foi feliz ou infeliz, porque ele percebeu que a vida foi sempre o presente, sempre o agora, que estava sempre sumindo e agora vai terminar. Lição Então, de vida, hein? é isso, a felicidade é no momento. Não existe felicidade no passado, porque já foi passado, está morto. E não no ter também, né? Se tem um pensamento que diz, se você está no passado, você está morto. Se você está no futuro, você não existe. A vida, não dá para definir o que é. Mas seja lá o que for, é algo que acontece no agora, nesse momento. Fique atento a isso. Não se descuide disso. Se você se descuidar, volte para isso. Volte sempre para isso. Conseguiu ficar 5 segundos com nesse estado de consciência, de despertar? Continue. Brinque com isso no sentido positivo do termo, assim. Descubra isso. E Deus, em toda a sua grandiosidade, você como também é professor de ensino religioso, já tem uma boa bagagem aí, Deus nos ajuda a isso? Não. Tudo depende de você. A gente tem a mania de colocar as coisas, né? Olha, eu vou me comportar assim porque aí eu vou merecer e Deus vai me dar. Não é assim. Essa coisa do faça direitinho que eu te recompenso, tudo depende de você, tá? As pessoas às vezes culpam Deus, mas tudo está dentro de você. Deus é como uma brisa, você não tem como forçar a brisa a entrar, você tem que abrir a sua janela. Se você abre a janela, a brisa entra, não entra? Então, abra a janela e deixa que a brisa sabe o que faz. O programa é curto, mas ele vai voltar, porque tem muito assunto pra gente falar. Quem sabe a gente ganha aí mais espaço no programa também. E olha, gente, queria deixar esse recado, então, para você aproveitar aí essa fase de renovação do Natal, né? Sim. Para estar pensando nisso tudo. Então, tá adquirindo o livro também, tá refletindo junto com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. A gente vai para as dicas depois do intervalo e voltamos aos estúdios.